Se o presidente da República nomear um parente como ministro de Estado, isso é nepotismo? Acho que não. Eu te conto daqui a pouquinho. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. O nosso tema de hoje é improbidade administrativa e a gente vai conversar sobre nepotismo, que é a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que é uma súmula que você já conhece, já cai muito em concurso, mas tem algumas coisas que eu vejo ainda os alunos errando e que é bom esclarecer para você aqui. A primeira questão é: quando a súmula vinculante estabeleceu a proibição de contratação de parente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa questão do parente, essa proibição foi para cargos de confiança, cargos comissionados, o que pressupõe um vínculo administrativo e não um vínculo político. Então, se um prefeito, um governador ou um presidente da República mantém ali nos cargos políticos de secretário municipal, secretário estadual ou ministro de Estado um parente, pode ser a mãe, pode ser o irmão, um filho, isto não é considerado nepotismo nos termos da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Bom, então a proibição é: você é um servidor público e mantém sob sua chefia imediata um ocupante ali de cargo comissionado, então você que vai nomear e exonerar, e aproveitando desse seu poder, nomeia o parente. Aí nós temos então o chamado nepotismo. O que é parente quando a gente fala aqui da súmula então 13? Porque lá a gente vai ter uma proibição até o 3º grau de parentesco. Bom, calcular parentesco na lei não é complicado. Você vai passar para a linha ascendente ou descendente sem pular ninguém, e quando for para as linhas colaterais, não pode ir sem passar pelo antecessor em comum dos dois parentes. Vamos explicar. Você imagina então uma pessoa e acima dela pai, avô, bisavô, para baixo filho, neto, bisneto. Então vamos lá. Os pais dessa pessoa são parentes de 1º grau dela, os avós de 2º grau e os bisavós de 3º grau. Então essa pessoa não pode nomear num cargo de confiança nem pais, nem avós, nem bisavós. Não, é bisavô? De repente, né, num tribunal, por exemplo, ou é o bisavô contratando o neto, não vai poder. Bem, então em relação aos descendentes, filho é 1º grau, neto é 2º grau e bisneto 3º grau. Também é nepotismo a contratação num cargo de confiança de qualquer um desses parentes. Nós vamos agora para a linha do lado, a colateral. Para ir para os tios, eu preciso passar pelos meus pais. Mas os pais são da mesma linha de tios, eu preciso buscar ainda o antecessor. Então eu vou pai 1º grau, avô 2º grau. Agora eu posso descer para os meus tios, 3º grau, e os meus primos, que são 4º grau. Guarde isso, primo é parente de 4º grau. Não é como a gente fala, né? Aqui em Minas, junto com falar assim: ih, fulano é meu primo de 1º grau. Não posso falar assim, porque o parentesco, então, com primo é 4º grau e, portanto, não é nepotismo a admissão de primos, ainda que em cargos comissionados ou cargos de confiança. Bom, a outra possibilidade seria a gente pensar nos meus irmãos e nos sobrinhos, ou nos irmãos e sobrinhos dessa pessoa. Então, quando eu estou para a pessoa, eu não posso ir para o irmão direto, eu tenho que passar pelo antecessor. O antecessor é pai, pai é parente de 1º grau. Agora eu posso descer para irmão. Irmão é parente de 2º grau e sobrinho parente de 3º grau. Então, a contratação de pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, irmão, sobrinho e ainda tios é considerada nepotismo e primos não, porque primo, como eu disse, é parente de 4º grau. Bom, agora, independentemente de ser nepotismo, ou seja, de estar configurado como uma ofensa à súmula vinculante número 13, a gente sempre deve tomar um cuidado com a lei de improbidade de um modo geral. Por quê? A lei de improbidade administrativa, em relação ao artigo 11, como nós vimos aí no decorrer da semana, refere-se a ferir de forma dolosa os princípios da administração, ok?
ok? Então, eventualmente, pode acontecer de se considerar imoral ou antiético a contratação de um parente, ainda que ele não seja um caso de nepotismo, como, por exemplo, imagine uma situação em que a pessoa, tá, foi criada com o primo como se fosse um irmão. Ora, embora no grau de parentesco real ou jurídico não exista, né, o vínculo ali de segundo grau, como esse primo foi criado como irmão, a gente entende que moralmente não seria adequada a nomeação dessa pessoa, tá? Então, duas coisas para você guardar com relação à súmula vinculante número 13, esse nosso STF-STJ vai ser curtinho, só mesmo para você não errar. Se na sua prova vir perguntando se os parentes podem ser nomeados em cargos políticos, tudo bem, não há problema, ou seja, não há nepotismo configurado. E em relação aos graus de parentes, né? Até o terceiro grau é vedado e, portanto, o primo fica de fora da história porque ele é quarto grau. Ô, prof, não termina essa aula sem me falar como é que é o meu grau de parentesco com cônjuge, companheiro, etc. Olha, cônjuge e companheiro não é parente, a gente vai falar cônjuge ou companheiro mesmo, tá? Então, além dos parentes até o terceiro grau, não pode admitir ali no cargo de confiança ou a sua subordinação o cônjuge ou companheiro. E o que o parente do cônjuge ou companheiro for para ele, será para você também em cargo, em nível de, no que se refere ao grau de parentesco. Então, o pai e a mãe do cônjuge, sogro e sogra, são seus parentes de primeiro grau, porque são parentes de primeiro grau do seu cônjuge. Os filhos deles, ou seus enteados, são considerados para você primeiro grau. E assim por diante, ok? Bom, e aí então eu deixo vocês com aí a semana de estudos de improbidade. Nós vamos conversar ainda amanhã, sábado, sobre o Pergunte. Tem uma dúvida aí da nossa aluna Bianca, se não me engano, tá bem? E até lá, depois se inscreve no canal se você não for inscrito ainda para não perder nenhum desses vídeos.